Nada melhor do que incentivar a criatividade, não é mesmo? Hello, meus queridos, eu sou o Nankai. De volta em Infinity, que hoje vamos apresentar os meus 7 lookinhos? Vamos apresentar os 7 lookinhos? Eu tô indo lá pra onde o touro se encontra porque... 1, eu gosto muito daquele touro. 2, o drop do touro só libera 2, então eu sempre gosto de pegar todos os dias pra ter. Novamente aquele lema é pecar pelo excesso, melhor pecar pelo excesso do que pela falta, correto? Eu ouvi um amém. Aleluia. Momo, be careful. Don't blow away. It's just a light breeze. I'm not worried at all. Tá, agora que eles já terminaram de falar, eu vou pro touro porque 1, eu gosto muito do touro. 2, o drop dele libera só uma vez por dia. E ele só libera 1 ou 2, se não me engano. Então eu gosto de vir pro touro, pegar sempre porque é melhor pecar pelo excesso do que pela falta, certo? 3, eu venho pra cá por causa da trilha sonora. Ele já tá todo atiçado por causa das abelhas. Volta aqui, tourinho, deixa eu acabar com essas abelhas. Vem aqui. Deixa eu pegar. Deixa eu acabar com seu sofrimento, tourinho. Assim, é aquele amigo que a gente tenta ajudar. Se controle, rapaz. Tô aqui pra ajudar. Aí eu amo ele. Pronto. Viu que ele libera só um drop. Então, né? Outra coisa que eu gosto muito dessa área é a trilha sonora. Mas é a trilha sonora da noite, vida. Da noite, vida. Eu amo. Vamos? Esperar ele deitar. Vai começar o show aqui, dá licença. Vamos então? Vamos apresentar os meus 7 lookinhos com o espectador aqui, né? Este aqui. Belíssimo. Belíssimo, belíssimo. Wishful é o look que eu me apeguei muito por causa da dificuldade que teve de fazer. E eu já tenho um apego muito grande ao Silvergale pela mesma razão. Então, essa daqui, essa inspiração desse look veio mais por causa de uma outra personagem minha. Eu crio vocês, né? Eu crio personagens originais. Então, me inspirei muito em um dos que eu tenho para fazer esse daqui, que é o espírito da vida. Isso, é o espírito da vida. Um espírito ancestral que nasceu junto com o universo, digamos assim. Foi criado pela mãe do universo. Faz parte da minha história também. E esse espírito habita dentro de uma outra personagem minha chamada Rosemary. Então, o espírito em sua forma de grande glória, assim, era mais ou menos isso aqui. Clássico. Você vê que me inspirei no verde por causa de plantas, natureza e afins. Rosas também. Rosa principalmente porque minha personagem Rosemary, o símbolo dela é uma rosa. Eu queria muito ter mostrado isso daqui. Agora a gente vai pra Saga. Isso é Saga. Ou Spatium. Spatium Perdere é o termo que eu usei é o nome dela em latim. Mas o nome dela também é Saga. E ela é o corpo em que o espírito da Grande Mãe habita. E inspirado nessa vibe, é tudo branco. Porque a personagem Saga, ela usa branco tudo. A coroa também. Tudo para representar a Grande Mãe. A Grande Mãe, ela nasceu junto com o universo na história. E acabou ajudando a criar o universo e os outros espíritos que vagam junto com ela. A missão desses espíritos junto com a Grande Mãe, no caso, a Saga, é eles manterem essa estabilidade e o equilíbrio
do mundo enquanto eles estiverem vivos. Mas só a Saga, só a Grande Mãe tem força suficiente para continuar vagando por toda a eternidade. Porque assim, o corpo que eles habitam, o corpo escolhido que eles têm, perece. O corpo deles vai perecer a determinado momento. Mas o espírito permanece vivo. E isso para mim é o que significa, uma das coisas que significa ser absolutamente imortal. Então, o espírito da Saga, o espírito da Grande Mãe, existe desde que o universo foi criado. E ela só foi escolhendo novos corpos para continuar existindo pela eternidade. E ela ainda tem força para continuar, ela precisa ter força para continuar. Só que tem espíritos que ela criou, os chamados filhos dela, que não aguentam mais, porque com a imortalidade deles, com a imortalidade do espírito deles, eles tendem a ver pessoas morrerem a cada eternidade e, como é o espírito que vaga, as memórias permanecem. Então eles têm memórias das pessoas que se foram, das pessoas que eles amaram que eles se foram, as pessoas que eles odeiam que se foram. A Saga, a Grande Mãe, ela era uma árvore imensa. A primeira forma dela era uma árvore imensa. E ao redor dessa árvore sempre cresceu vilas e pessoas nasceram, cresceram e morreram na frente dos olhos da Grande Mãe. Então ela tem todas essas lembranças de pessoas nascerem, crescerem e morrerem aos pés dela. E a única coisa que ela podia fazer era se manter, mas mesmo assim essa dor de perder as pessoas não abala o espírito da Grande Mãe. Por isso eu escolhi a primeira forma dela como uma árvore, e uma árvore forte, uma árvore com raízes muito fortes, para representar o espírito da Grande Mãe. Vamos pra Ala. Ala é... Time flies by so much faster. Before I've even done anything, it's already morning. Você me desculpa, viu, Nick? Ala. Ala é o espírito das memórias. Ela tem a forma de uma sereia. Ela tem a forma de uma sereia, não é de propósito. Eu escolhi sereia porque é místico e oceano, principalmente, para mim, carrega isso. Porque oceano, em algumas crenças, carrega muita coisa. Carrega sentimento, carrega história, carrega memórias. Então, o primeiro espírito que foi criado depois que a Grande Mãe nasceu e se desenvolveu foi o espírito das memórias, a Ala. Então, a Ala é a única dos espíritos que tem a mesma forma desde o dia da criação dela. Então, por milênios, ela sempre se manteve na forma de uma sereia. Obviamente, ela precisava caminhar em terra, então ela substituía a cauda por pernas, ela se adaptava ao ambiente que ela vivia, mas ela sempre foi a mesma sereia desde milênios. Porque as memórias moldam quem ela é. Então foi com esse sentimento que eu criei esse look. Também é baseado na minha OC, Ala. Eu vou deixar a foto de todos eles aqui do lado do look para vocês verem. Mas é isso. A Ala também, ela é muito, 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 muito leal à Grande Mãe. Muito leal à Grande Mãe. Só que a Ala, ela tá chegando no momento da existência dela que ela tá em conflito com ela mesma, porque a Ala sempre foi muito leal aos sentimentos da Grande Mãe, aos sentimentos da Saga. Então, quando a Saga diz, a gente tá pronta para seguir para a próxima vida, ela também vai. Só que a Ala, 1000 anos atrás, ela conheceu uma outra pessoa, ela conheceu um outro ser e acabou se relacionando com esse outro ser, e agora ela tá em conflito. Ela não sabe se segue imortal ou não, ou se decide ficar do lado dessa pessoa que ela conheceu. Então a Ala, pela primeira vez, ela está encontrando esse conflito de emoções dentro dela, para, em vez de seguir a Grande Mãe, ela não sabe se segue ou se fica com esse sentimento que eu criei, esse lookinho aqui. Vamos de... Ai meu Deus, esse.
Vamos de o espírito da transformação. Esse daqui eu gosto muito, eu gosto muito. Primeira vez que eu usei o cabelo do Silvergale para isso. É maravilhoso. Vamos lá. O espírito da transformação tem a forma de uma borboleta. E foi o terceiro espírito criado pela Grande Mãe por causa da própria transformação da Grande Mãe. Ela deu vida a esse espírito porque ela precisava se transformar. Só que a Grande Mãe ela queria aplicar isso como uma lição. E aí ela criou o espírito da transformação. Esse espírito ele é um pouquinho mais, eu não diria infantilizado, mas em questão de maturidade, de compreensão da vida imortal, em comparação com a Ala, ela não tem. Ela gosta de viver o momento, ela gosta de descobrir coisas novas, mas ela não compreende a importância de seguir como um espírito. Apesar de estar sempre escolhendo novos hospedeiros para novos corpos, o espírito da transformação não compreende a importância disso. Ela só faz porque a Grande Mãe, que é a mãe dela, ela lida como mãe dela. E a Ala, como irmã mais velha dela, ela lida que se a minha família está fazendo isso, eu vou fazer isso. O próprio espírito da transformação não se transformou nessa questão de, às vezes você pode escolher por você mesmo e ir contra as ideias da sua família e tá tudo bem. Ela é o espírito que habita dentro da minha pequena Celeste. E assim, o espírito da transformação é completamente contrário da Celeste. A Celeste, ela é adepta à transformação o tempo inteiro. Ela é muito mais madura, ela é muito mais responsável. E isso eu tô colocando as duas em comparação. Foi nessa linha de raciocínio que eu criei esse look e honestamente é o meu preferido. Dentre todos aqui, é o meu preferido. É maravilhoso. O próximo, este daqui. O próximo é Aniron. Aniron, sim, é o nome de uma música da Enya. E Aniron é o espírito, se eu não me engano, o espírito da liberdade. Aniron é a filha, foi o último espírito criado pela Grande Mãe. E é o espírito mais gentil, é o espírito também que mais disse não para as ideias da Grande Mãe. Porque a Aniron, ela nasceu num momento do mundo em que o mundo estava muito diferente do mundo que a Grande Mãe nasceu. A Grande Mãe nasceu junto com o universo. A Aniron, ela já nasceu junto com as pessoas. E desde o primeiro momento em que ela foi criada, ela já se sentiu presa, porque ela era obrigada a seguir imortal. Mesmo que ela conhecesse pessoas, ela queria ficar com essas pessoas, ela não poderia. Saúde, Nikki. E ela não poderia ficar com essas pessoas. Por isso que ela se rebelava diversas vezes. E aí a Grande Mãe a chamou de espírito da liberdade por causa desse espírito dela. De eu quero ir contra aquilo que a minha mãe está me dizendo. Eu quero ir aquilo contra as regras da minha existência seguem. E a Aniron, ela é um dos espíritos, é o espírito que vive dentro da Olga, inclusive. A Olga, ela já aceitou essa existência dentro dela. E a Olga já entendeu que ela é um espírito imortal. Só que a Aniron já desistiu de seguir. Olha como ele é fofo, gente. Por isso que eu vou de noite, que ele tá dormindo. Então, a Aniron, ela já se cansou dessa ideia de seguir em frente. Ela não quer mais ver o universo nascer, crescer e morrer na frente dela, porque ela já tá exausta. Ela tá muito exausta. E então, a Aniron, em vez de
tornar, sabe, assumir um novo corpo, ela tornou o corpo do hospedeiro dela imortal. Então ela tornou o corpo da Olga imortal. Assim, o espírito a determinado momento vai deixar de existir. Ele vai acabar perecendo. E o hospedeiro vai continuar vivo. É uma decisão egoísta? É uma decisão egoísta, porque você está sentenciando uma pessoa a viver para sempre. Você está sentenciando uma pessoa a viver a mesma tortura que você viveu, só porque você quer se livrar dessa tortura. Então, assim, é contraditório o que a Nyrond faz por ela ser o espírito da liberdade. Mas, ao mesmo tempo, é a única maneira que a Nyrond enfrentou, na minha história até o presente momento, é a única maneira que a Nyrond encontrou de se libertar. E foi com essa ideia que eu criei esse lookinho. Engraçado é que os looks dos espíritos não tem nada a ver com os looks dos personagens, né? Eu vou colocar a Nyrond aqui do lado, vou botar a Olga do outro, para vocês terem uma ideia de comparação. Todos os espíritos, eles são muito diferentes de seus hospedeiros, óbvio, porque eles não escolhem a mesma pessoa diversas vezes. Tem um espírito que falta nesses daqui, que é o Boudicca, o espírito da luta. É o único espírito, entre aspas, masculino, porque ele sempre escolheu corpos, eu não quero dizer masculinos, mas ele sempre escolheu corpos masculinos para habitar dentro dele. A primeira forma do Boudicca foi um touro. Um touro que protegia a grande mãe. E ele foi o primeiro filho da grande mãe, depois da Ala, e é o mais teimoso, é o mais agressivo, é o mais perigoso, sim. Perigoso não, vamos dizer, ele é forte, ele é muito, muito forte, ele é imponente, ele é influente. Boudicca, ele nasceu para bater de frente. Foi por isso que a grande mãe batizou o Boudicca de espírito da luta, porque é só assim que ele resolve as coisas. Se não luta no físico, ele vai enfrentar as coisas de uma outra maneira. Eu vou tentar fazer o Boudicca aqui um dia, só não consigo fazer, infelizmente, porque Boudicca, eu preciso de chifres e eu não tenho chifres aqui, então. Outros dois looks que eu tenho aqui, que não fazem parte dos espíritos, é esse aqui. Essa é a minha Evangeline. Evangeline, na minha história, é uma Siren, né? Aquelas sereias do mal. E esse look veio a calhar. Parece que Infinity tava ouvindo que eu tava falando da minha Evangeline e fez essa. É maravilhosa. A Evangeline, ela é uma Siren que ela mata se ela olhar nos seus olhos. E por isso que ela anda de venda. Ela anda de venda porque ela não controla. E é isso. Ela é muito perigosa. Apesar de ser muito tranquila, muito calma, serena, ela é muito perigosa. Ela anda de venda normalmente porque ela pode matar com facilidade só de olhar. Agora o último lookinho é este aqui. O último lookinho é da minha querida Soul, de alma, é alma em inglês. Ou Golden Sword, que é o nome da igreja que ela foi criada. Soul faz parte meio de um projeto meio religioso, sim, que fala de a espada, o escudo e as três faces de Deus. É um outro bloco da minha história também, a gente vai a fundo mais um dia, porque no meu canal vocês não vão ver só eu falando de Infinity Nick, mas enfim. A Soul, ela é a espada dessas três faces de Deus, ela é a espada. E esse lookinho veio tanto a calhar pra ela, eu achei maravilhoso. Eu vou colocar a foto dela aqui do lado também. E, gente, é maravilhoso. Eu fiquei tão emocionado.
Mas é isso, tempo do meu boi acordar. Eu espero que vocês tenham gostado dos meus 7 lookinhos. Quando eu mudar os meus lookinhos de novo, a gente faz mais um videozinho, porque é isso. Coisa mais linda, gente. Olha. Eu amo ele demais. Mas é isso. Você me dá licença? Você me dá licença? Obrigado. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente volta num próximo. E a gente volta mais com episódios de documentação de Fazenda Silvergale ou A Gente Surta. Um beijo e... deixem seus ideias nos comentários, gente. Eu vou adorar adicionar todo mundo. E eu adiciono, mesmo. Eu adiciono de verdade todo mundo. Olha como ele é lindo. E adiciono de verdade, eu adiciono mesmo. Fiquem à vontade para mandar suas ideias aí. Vou anotar todo mundo, vou adicionar todo mundo. Um beijo. Se divirtam. Façam seus croquis. Peguem seus itens raros e continuem criando seus lookinhos que eu tô adorando. Um beijo.